Olá, boa noite. Como estão? Vocês acreditam que existe o sonho profético? Que nós temos a capacidade de, mediante um sonho, alcançar o conhecimento do futuro, prever um acontecimento, seja em nossa família, seja em relação a alguma autoridade, seja em relação a um país, ou propriamente um acidente coletivo? Nós trazemos esse tema para vocês hoje porque é muito mais comum do que podemos imaginar a ocorrência desses eventos. Isto é, no mundo inteiro, há pelo menos, creio que por mês, milhões e milhões de casos em que as pessoas estão sonhando eventos do futuro. Isto é, estão com aquela capacidade ou demonstrando a capacidade de pré-cognição. Isto é, o conhecimento de algo no futuro, algo que está para ocorrer. Pois bem, eu vou começar esse programa de hoje contando um caso pessoal. Nesse sonho, eu entrava no salão de beleza. O salão de beleza eu já conhecia. Era de uma senhora que cortava meu cabelo já há muitos anos. Pois bem, eu me dirigia, ao entrar nesse salão, diretamente para uma manicure. Eu nunca pintei as unhas com... Antigamente, alguns homens pintavam as unhas com a chamada base, não é? É uma tinta transparente, né? Pois bem, nunca fiz isso. E eu até me achava estranho, né? No ato de, nesse sonho, me encaminhar até a manicure. Então, ela sentada em sua cadeira, eu colocava a minha mão sobre sua mesa e ela começava a pintar as minhas unhas de preto. Achava estranho, né? Eu achava que aquilo não cabia, porque o normal era pintar, como todo homem à época, não sei se os homens de hoje ainda pintam as unhas com base. Pois bem, eu via essa senhora, essa manicure, pintar minhas unhas de preto, e quando acordei, não é, o sonho terminou aí. Quando eu acordei, eu tive a sensação, a intuição, melhor dizendo, exata, de que alguém havia morrido. Quando fui ao trabalho, no trabalho recebi um telefonema, justamente dessa senhora que cortava o meu cabelo. Ela me comunicou que a mãe dela havia morrido. Reparem bem uma coisa que eu não falei no início e deixei para falar agora como uma surpresa. Essa senhora, a mãe da dona do salão de beleza, ela gostava de mim, como dizemos, né? É uma expressão muito brasileira, de graça, né? Assim, ela gostava de mim por gostar. Não sei se essa expressão existe em espanhol, em português de Portugal, enfim. Ela gostava de mim por gostar. Havia até uma foto minha em cima de um móvel da sala dela. E eu senti isso a primeira vez que eu a vi pessoalmente. Não sei o que explicar em relação a isso, não sei o que dizer, melhor dizendo. Pois bem, o que eu posso assegurar é que, de algum modo, essa senhora me avisou que teria partido, teria iniciado a sua nova jornada, a jornada no eterno, por assim dizer. Pois bem, concluí que o meu sonho com essa senhora foi não um sonho profético, mas um sonho de aviso. Ela me avisou que morrera e usou, né, entre aspas, esse usou o espaço do salão de beleza de sua filha para me comunicar a sua partida. Pois bem, mas agora eu vou contar um caso contado a mim, como é a prática do nosso programa. Nesse caso, foi um sonho exatamente como a pergunta da abertura do programa de hoje. É um sonho profético, pois a pessoa que me contou vivenciou todo o processo do que viria a acontecer. Ela viu, ela no sonho, entrou numa casa e nessa casa estava na sala um
caixão, né, de defunto. Havia uma pessoa deitada num caixão e era um velório. Nesse caixão estava deitado um amigo dessa pessoa que me contou a história. Ele via, inclusive, a camisa com a qual esse amigo, morto ali no caixão, estava vestido. Uma camisa de malha verde. Isso ocorreu nos anos 70. Passava uma novela, à época, na Rede Globo, uma novela chamada Cavalo de Aço. E esse rapaz, no caixão, estava justamente com uma camisa verde cujo desenho fazia alusão à novela Cavalo de Aço. Reparem que coisa curiosa. Ele entrou, isso sempre no sonho. Segundo ele me contou, ele entra na casa, na sala, havia o caixão de defunto, no caixão havia o amigo dele, com quem ele jogava bola, eram jovens à época, e esse jovem era um rapaz muito humilde, né? Ele já era um rapaz de classe média, mas ambos interagiam, né? Naquele bairro, aquela época dos anos 70. Então, ele via isso, via as pessoas no entorno ali, no velório, e via claramente que era o amigo dele, pois ele então tratou de observar também, né? Vivenciar aquele velório, fazendo ali o acompanhamento, né? do velório do amigo. Pois, ele foi embora depois, acordou. Ele foi embora ainda no sonho e depois ele acordou. Quando ele acorda, nesse mesmo dia, à tarde, já no final da tarde, segundo ele me contando sempre, ele toma conhecimento que o amigo dele, justamente esse que ele viu no velório, na própria casa, havia morrido. Havia morrido não, me esqueci agora, lembrando melhor. Havia sofrido um choque elétrico e estava internado num hospital de emergência. E passaram-se mais de 2 ou 3 dias, já não lembro exatamente o tempo, e esse amigo dele morreu. Ele foi internado, depois de levar um choque. Ele levou um choque, pisou num fio, né, que havia caído durante uma noite de muita chuva. O fio rompeu-se, caiu, mas havia eletricidade, havia corrente nesse fio que caíra no chão. Então ele pisou pela manhã, né, passando na rua. Ele ainda resistiu na UTI do hospital durante 2 ou 3 dias e então faleceu. E, segundo meu amigo me contou, tudo que ele viu no sonho de 2, 3 dias antes, ele vivenciou, porque o velório foi na casa desse amigo que faleceu. Ele estava com a mesma camisa que ele viu no sonho, a camisa verde com o desenho da novela, da logo da novela Cavalo de Aço. E então ele, espantado, não é? Como que chocado, lembrou de todos os detalhes do velório visto desde o sonho profético que ele vivenciou. Então, reparem que se essa pessoa quis inventar isso, não é o caso. Esse meu amigo já tem hoje cerca de seus 70 anos, creio, 65 para 70 anos. Sempre foi uma pessoa muito tranquila, equilibrada. Não precisaria inventar uma história que, no mínimo, é chocante. No mínimo, faz com que a gente pare para pensar acerca da capacidade do cérebro humano e dos mistérios que envolvem a nossa própria alma em se projetar, talvez, e vivenciar algo que acontecerá. No meu caso, algo que aconteceu. No caso dele, desse meu amigo, ele vivenciou algo que, no caso chocante, né, a morte de uma pessoa com quem ele interagia, jogava bola e tudo nas ruas desse bairro. Então, fica aqui a pergunta. Eu acredito que há realmente a capacidade de,
por meio do sonho, por exemplo, talvez existam outros meios também, nós prevermos o futuro, enxergarmos o que está para acontecer. Isto é, conforme a linguagem dos parapsicólogos, termos a precognição de eventos futuros. Fica aqui a pergunta para vocês. Vocês já vivenciaram de algum modo, mediante um sonho profético, algo que ocorreu e que não tinha relação ou com a família ou com o seu entorno imediato, colega de trabalho, enfim, o que seja. O importante é saber de você, e espero que você, caso possa e queira, nos conte, se você já vivenciou em algum momento da sua vida uma pré-cognição, um sonho profético. Essa é a minha pergunta, e caso queira responder, participe do nosso canal e também envie seus casos para roberto.numeriano@gmail.com. Se você assim o desejar, vamos sempre preservar sob anonimato o seu relato. Não há, se você também quiser, não achar problema nenhum, quiser que a gente identifique a sua história publicamente com o seu nome, também podemos fazer, mas sempre de modo respeitoso. Não haverá nenhum exagero, não haverá nenhum evento contado a mais em relação ao que você nos relatar. Assim, a gente combina desde já o que é o espírito do programa, conversar sobre esses eventos que são enigmas, que são profecias, que são mistérios, conforme você queira. Peço que vocês se inscrevam no canal, curtam esses nossos programas, ativem o sininho ou a campainha, para que o YouTube, quando eu postar um novo vídeo, comunique para vocês que há um novo programa no ar, para que a gente possa interagir, conversar sobre o infinito. Muito obrigado e boa noite.